Muito bem, pessoal. Esse mapa aqui, né, ele traz para gente alguns detalhes sobre o Antigo Egito. Pois bem, aqui, próximo ao delta do Rio Nilo, desaguando, né, para o Mediterrâneo, né, a gente tem aqui o chamado Baixo Egito. O Alto Egito, ele está aqui ao sul do Antigo Egito, certo? E essa região aqui, o Alto Egito, é uma região de maior altitude. Você pode observar aqui no mapa aqui, eu tenho cataratas, não, são quedas d'água. Então aqui o sul do Egito é uma região de maior altitude. Então as águas do Nilo, elas descem em direção ao norte, ao Baixo Egito, terras mais baixas, aonde na forma de um delta, essas águas então vão se encontrar com o mar Mediterrâneo. Lá no vídeo, falando do Antigo Império, eu mostrei para vocês, que o centro político do Antigo Império era aqui, Mênfis, aqui, e claro, aqui a gente tem as pirâmides do complexo de Gizé, inclusive aqui erguida por Khafre, a Esfinge, né? Além disso, esse mapa ele nos mostra também, de certa maneira, os limites do antigo império, o limite geográfico do antigo império, ok? Já pegando uma parte do Alto Egito, e o limite geográfico do Médio Império, já pegando essa área aqui próxima a uma segunda catarata do Nilo. Quando a gente observa o Novo Império, que é aquele império onde governou, por exemplo, o faraó Ramsés II, a gente observa uma expansão dos domínios egípcios para além do território africano. Então, os egípcios partem para conquistar aqui, esse território que era dos fenícios e dos hebreus, já bem próximo aqui à antiga Mesopotâmia, já no chamado Oriente Médio, ou essa região, no tempo dos romanos, recebia o nome de Palestina, certo? Então, aqui a gente pode observar, né, Canaã, a terra prometida dos hebreus, que, claro, é Jerusalém, certo? E essa região, ela vai ser parte das conquistas dos principais faraós do novo império, certo? Que foi do século XVI até o século XI antes de Cristo, é o período de maior desenvolvimento, de maior progresso, de expansionismo do Egito Antigo, certo? Então, no período compreendido aí pelo Novo Império, um período de expansão do Egito, claro, através de vitórias em guerras e conflitos, e aí o faraó vai estender o seu poder para além do território africano, entrando em parte aqui do Oriente Médio. O que essa imagem aqui tem de interessante, né, é mostrar para gente a figura do faraó e reafirmar, né, a multiplicidade de atribuições que o faraó tem. Ele não é só chefe político administrativo, mas ele é comandante do exército. Por exemplo, quando a gente olha o Kepresh, a coroa de guerra, isso aqui simboliza justamente a posição militar do faraó, certo? Aqui também, esses dois objetos, o cetro e o flagelo, o Heka e o Nekaka, eles simbolizam, de certa forma também, a autoridade e o poder do faraó, o cetro e o flagelo. Agora, o faraó também, ele é líder, chefe sacerdotal, religioso, certo? Ele está na posição que está de comando por escolha dos deuses, ok?
Então, a coroa, vamos dizer assim, que simboliza essa autoridade sacerdotal do faraó, é a coroa de Osíris, ou a Tef, que é a coroa cerimonial, essa coroa branca aqui, ó, ok? Símbolo desse poder do faraó. Lembrando que a coroa de unificação, a coroa clássica dos faraós do Egito, a Pshent ou Sekhmenti, ela identifica aqui, ó, a coroa da unificação do Alto Egito, aqui, né, branca, e o Baixo Egito, certo? Aqui, vermelha. Então, essa coroa vermelha indica o comando do reino do Baixo Egito. A coroa branca, o comando do reino do Alto Egito. Lembrando que o Alto Egito é no sul do território egípcio e o Baixo Egito é próximo do delta do rio Nilo, encontrando com o Mediterrâneo no norte do território egípcio. E então essa coroa aqui, ó, ela identifica essa coroa branca aqui com esses detalhes aqui, semelhante à coroa do Baixo Egito, é uma coroa, vamos dizer assim, que representa a unificação, o faraó enquanto autoridade dos reinos do Baixo Egito e do Alto Egito, certo?